Oi, gente, me chamo Jéssica e juntamente com o Matheus, nós iremos falar um pouco para vocês sobre o criptônio e o rubídio. Eles são elementos contidos na tabela periódica e vocês hoje vão descobrir um pouquinho das características e especificidades deles, tá certo? Agora, galerinha, a gente se direcionando para os elementos da tabela periódica, nesse primeiro momento eu vou falar um pouco sobre o criptônio. Se a gente for olhar esse nome criptônio, de onde ele vem do grego, que significa cripton, e quando a gente busca o seu significado, significa oculto. Né? E quando a gente olha para a tabela periódica, exatamente para o criptônio, a gente vai encontrar lá o criptônio com a sigla Kr, e justamente na família ali dos gases nobres. Então, já adiantando para vocês, o criptônio ele é um gás nobre. Além dele ser um gás nobre, esse gás ainda traz outras propriedades, que ele é um gás incolor, inodoro, insípido e inerte, né? E que muitas vezes ele é extraído de vulcões. E quando a gente fala aí desse significado oculto, justamente a gente fala porque ele é raro de se encontrar na atmosfera terrestre, onde a gente pode ver que a gente tem uma ordem, segundo algumas pesquisas, de uma parte por milhão na atmosfera terrestre. Não significa que em outros lugares a gente não encontra com a maior abundância. Por exemplo, fora do planeta Terra, a gente tem ali na atmosfera de Marte uma proporção de 0,3 partes por milhões do criptônio. Então, como eu já falei sobre o criptônio ser um gás nobre, nada melhor do que a gente olhar agora sobre as propriedades periódicas desse elemento químico. Então, se a gente pegar a tabela periódica e localizar onde o criptônio está na tabela periódica, como eu já adiantei, ele vai estar ali nas famílias dos gases nobres. E se a gente direcionar mais ainda na família dos gases nobres para o criptônio, a gente vai ter esse elemento aí com o número atômico 36 e com sua massa molar de 83,80 unidades de massa. E aonde a gente faz a aplicação do gás criptônio, né? Muitas vezes o gás criptônio ele se junta com outros gases nobres, como por exemplo o neônio ou argônio, que faz com que ele produza uma iluminação das lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Né? Essa aplicação aí do neônio junto com o criptônio e o argônio vai estar justamente na iluminação de aeroportos. E diga-se de passagem, a luz vermelha emitida tem alcance bem maior do que as lâmpadas comuns. Então ele é muito utilizado aí nos aeroportos. E quando a gente ainda olha sobre o criptônio também é muito utilizado dentro da medicina para as cirurgias de retina dos olhos. Então a gente vê aí duas grandes aplicações, tanto na medicina quanto nos aeroportos. Bem, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as características do rubídio, que seria o segundo elemento escolhido para ser falado hoje, tá bom? O rubídio ele tem um ponto de fusão de 39 graus Celsius. Já o seu ponto de ebulição é bem elevado com relação ao seu ponto de fusão. O seu ponto de ebulição é 688 graus Celsius, tá bom? O ponto de fusão, como a gente sabe, é a questão da passagem do sólido para o líquido. Essa passagem do sólido para o líquido a gente caracteriza por fusão. Já a questão do líquido para o gasoso, a gente vem a chamar de ebulição. Existem outros processos, outros nomes dados ao processo de líquido para o sólido, líquido para o gasoso, na verdade, mas o que nos dá mais importância nesse momento em relação ao rubídio seria a fusão
e a ebulição. Outra coisa bem importante que a gente tem que salientar é a localização do rubídio na tabela periódica. A gente vai encontrar ele na primeira família da tabela periódica. E se a gente contar verticalmente, desculpem, seria em pé, verticalmente, a gente contaria o quê? Primeiro, que seria o hidrogênio, segundo, o lítio, sódio, terceiro, fósforo, o quarto, e potássio, na verdade, o quarto, e o rubídio, o quinto. Ele está no quinto período da tabela periódica, na primeira família, tá bom? O rubídio, ele é bem simples e bem fácil de ser localizado na tabela por conta da sua nomenclatura, seu símbolo na tabela periódica, que seria o RB, e é bem simples de você ligar o RB ao rubídio. Tem alguns outros elementos que a gente não consegue ligar diretamente, que ele pertence à sua simbologia, ao seu símbolo na tabela. Por exemplo, o enxofre, que seria o S, o seu símbolo. O fósforo, que seria o P. E tantos outros elementos que seu nome falado não tem nada a ver com o seu nome escrito, porém tem a ver com os seus os que descobriram o elemento, por exemplo. Outra coisa que a gente tem que verificar no rubídio seria a sua simbologia que eu já falei. A gente tem a sua massa, que é 85,4678, tá bom? E como eu já disse, ele é bem simples de ser encontrado na tabela, além do mais que ele está na primeira família da tabela periódica. Outra coisa que a gente tem que destacar seria a questão histórica, né, da descoberta do rubídio, que ele foi descoberto em 1861 pelos cientistas alemães Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen, durante as análises do mineral lepidolita, um nome bem difícil de ser falado, com o espectroscópio, tá certo? Ele foi descoberto neste ano, que a gente já falou, 1861, através dos estudos de um mineral com o espectroscópio. Outra coisa são suas aplicações, que são diversas também. Pode ser utilizado na fabricação de fotocélulas, vidros especiais e com propelente em motores iônicos e espaçonaves. O rubídio forma uma grande quantidade de compostos, embora nenhum deles ainda tenha uma aplicação comercial significante. Existe a possibilidade de ser caro também e ainda está em processo de pesquisa, obviamente. É utilizado principalmente na fabricação de cristais especiais para sistemas de telecomunicação de fibra óptica e equipamentos de visão noturna, tá bom? Por último, a gente tem a questão da sua obtenção. Como é que é obtido o rubídio? O metal ele é obtido, entre outros métodos, reduzindo-se o cloreto de rubídio com cálcio em vácuo ou aquecendo seu hidrogênio com magnésio em corrente de hidrogênio. Pequenas quantidades podem ser obtidas aquecendo seu composto em cloro misturados com óxido de bário no vácuo. A pureza do metal comercializado varia entre 99 e 99,8. Essa porcentagem é bem considerável, bem significativa para um produto, um elemento que ele é um pouco complicado de ser extraído, de ser obtido, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem breve, mas com curiosidade desses dois elementos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para mais vídeos, tá certo? E até a próxima!